Boa noite, bancário e bancária. Eu sou a Juvândia Moreira, presidente do sindicato. Nós estamos aqui hoje em mais um Momento Bancário em Debate. Para quem não conhece ainda, o Momento Bancário é mais um instrumento de comunicação do sindicato com a categoria e nós estamos falando sobre a nossa pauta de reivindicação, a gente está falando sobre as negociações. Hoje, inclusive, foi a primeira rodada de negociação, onde a gente discutiu o tema saúde do trabalhador. Também fechamos um calendário de negociação. Por que é importante discutir saúde do trabalhador? Porque os bancários e bancárias são uma das categorias que no INSS mais tem tido afastamento por problema de lesão por esforço repetitivo e também por chamadas doenças mentais, estresse, depressão, síndrome do pânico. E a gente vai ver agora um vídeo sobre saúde e depois nós vamos falar um pouco sobre esse tema, sobre as nossas propostas. Nós estamos aqui com dois convidados, o Plínio, que é secretário de Saúde do Trabalhador, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e vai falar com a gente sobre saúde, e a Raquel, que é secretária-geral do sindicato, funcionária hoje do Banco do Brasil, oriunda do Banco Nossa Caixa, e a gente vai, no último bloco, discutir as demandas específicas dos bancários do Banco do Brasil, oriundos aí da nossa Caixa. Vamos ver o vídeo e depois a gente volta. Entre as maiores reclamações dos trabalhadores estão questões relacionadas à saúde. A cobrança pelo cumprimento de metas abusivas e o assédio moral são os principais focos de adoecimento da categoria. Os bancários defendem mudanças na gestão dos bancos em relação às metas, a criação de um curso que aborde a questão do assédio moral para gestores e demais trabalhadores, além da implementação de um canal de apuração de denúncias sobre o assédio moral. O sindicato realiza campanhas permanentes em defesa da saúde do trabalhador, como a campanha Menos Metas Mais Saúde, criada pelo Sindicato de São Paulo, Osasco e Região em abril de 2010 e lançada recentemente em todo o país. Também mantém grupos de trabalho específicos para o acolhimento de bancários que apresentam desgastes e adoecimento por causa do trabalho, com a exibição de palestras e seminários sobre o assunto. Nós temos debatido isso já há alguns anos. Há 3 anos atrás, os bancos sequer reconheciam que o assédio moral era um problema na categoria, né, Plínio? E a gente dizia, é um problema, os bancários estão reclamando disso e precisa ser resolvido. Agora os bancos reconhecem que realmente o assédio moral é um problema, que a gente precisa solucionar os conflitos no ambiente de trabalho. E nós precisamos chegar a um instrumento que seja eficiente, né, principalmente para prevenir esse problema do assédio. Que a gente não quer só remediar, mas a gente quer principalmente prevenir, que o bancário passa boa parte do seu tempo, da sua vida no local de trabalho, e precisa ser um local agradável, precisa ser um local que não adoeça o trabalhador da forma como está adoecendo hoje. Hoje no INSS nós somos uma das categorias que mais adoecem por conta de doenças chamadas doenças mentais, né? Estresse, depressão, síndrome do pânico. Aqui no sindicato, todos os dias, a gente atende algum bancário que está em depressão, enfim, que está afastado do trabalho por conta do ambiente de trabalho. E a gente tem cobrado sistematicamente, ano após ano, dos bancos, a resolução desse problema. Nós temos construído alguns consensos na mesa de negociação, mas tem pontos que são ainda divergentes e que a gente não conseguiu avançar. Então, nós também temos problema na categoria bancário e bancária, que quando adoece, depois de um determinado tempo de afastamento, ele perde o vale alimentação, né? Ele não tem mais PLR, né? Tem o direito a PLR. Nós temos lutado para que esses trabalhadores tenham assegurados esses direitos. Porque ele está sendo punido 2 vezes. Ninguém gosta de adoecer, ninguém pede para adoecer. Então, quando ele adoece, ele está sendo penalizado porque está doente, está sendo penalizado porque ele perde financeiramente, perde seus direitos. E muitas vezes, quando ele retorna ao local de trabalho, ele também perde salário, né? E a gente também vai conversar um pouco sobre isso, porque nós colocamos isso na pauta de reivindicação e pontuamos essas questões lá na mesa para os bancos, que nós queremos discutir na negociação desse ano, e a gente quer uma solução, porque o bancário não pode ser penalizado porque adoeceu, e muitas vezes adoeceu por conta do ambiente de trabalho. Então, tem que melhorar o ambiente de trabalho e tem que garantir os direitos a esses trabalhadores. Este
foram temas e essa foi uma das pautas da negociação de hoje. Nós definimos um calendário e já entramos no debate de saúde, mas o debate de saúde ele é bastante complexo. Tem muitos artigos na nossa pauta que dialogam com esse tema de saúde. Portanto, não se esgota numa negociação só. Nós definimos que toda semana vai ter negociação. Na semana que vem, nós vamos continuar e aprofundar esse debate da saúde e nós esperamos, de fato, fechar um acordo, cláusulas que melhorem a vida do trabalhador, melhorem o ambiente de trabalho e também passa por contratar mais trabalhadores. Então, nós vamos chegar num momento para discutir o emprego. Nós também queremos discutir a segurança bancária, nós também queremos discutir a remuneração do trabalhador, seja fixa, seja variável, a remuneração total do trabalhador. Nós queremos discutir as cláusulas econômicas, a remuneração direta e indireta, o vale alimentação, o vale refeição. Tudo isso a gente discutiu no processo de construção da nossa pauta e a gente quer também discutir na mesa de negociação e a gente também quer evoluir. Os bancários querem ser valorizados, tanto no salário quanto na melhoria das condições de trabalho. E a gente vai, daqui a pouco, conversar com Plínio, que Plínio discute a saúde já há bastante tempo, acumulou muito no tema da saúde do trabalhador, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Estava na mesa de negociação hoje, a gente tem discutido com o banco a necessidade da gente avançar nessas cláusulas, nesses artigos que estão pontuando essas melhorias e a longo prazo a gente vai ganhar, e os bancos também, porque hoje quando o trabalhador fica afastado, é um trabalhador a menos no local de trabalho, né? Então, sobrecarrega as pessoas que estão lá no local de trabalho, mas ninguém escolhe adoecer. Então, quando o trabalhador retorna ao local de trabalho, ele tem que ser bem recebido pelos colegas de trabalho, tem que ser garantido que ele vai desempenhar uma função que ele possa exercer. Tudo isso está na nossa pauta de reivindicação, tudo isso está na discussão que nós estamos fazendo com os bancos e a gente vai ver no próximo bloco, já vamos entrar nesse debate, aprofundando as nossas cláusulas. Boa noite, Plínio. Obrigado pela presença aqui. Queria que você já dissesse para a gente dos artigos da nossa pauta de reivindicação que falam sobre saúde do trabalhador, o que você acha que é mais importante, o que os bancários têm perguntado mais, têm cobrado mais, uma solução? Bem, boa noite, Wândia. Boa noite aos ouvintes, em especial às bancárias e aos bancários. Ju, como você disse, nós temos aí, na seção de cláusulas ditas saúde do trabalhador e condições de trabalho, algo em torno de 30 cláusulas. Evidentemente que no momento da campanha nós não temos condições de negociar todas essas cláusulas. Então, todas elas são importantes, evidentemente, mas nós temos que elencar alguns itens que a gente possa avançar nas negociações com os banqueiros e que a gente possa ter algum resultado concreto para a bancária e para o bancário. Nesse sentido, a pesquisa nacional que foi feita, agora por volta do final do mês de maio, início do mês de junho, antecedendo a nossa campanha, ela indica que os bancários estão muito preocupados com as condições de trabalho, em especial com as condições de saúde e o problema do assédio moral. A outra questão que é muito referida também pelos bancários é a questão das metas. Mais ou menos o mesmo índice, né, de respostas.
isso não é uma mera coincidência. Nós sabemos que as metas abusivas, elas são hoje um dos principais fatores geradores do assédio moral. Então, eu acredito que esses dois itens são dois itens importantes. Além do mais, que você mencionou também, nós temos o problema que a gente chama a isonomia para o bancário afastado por problemas de saúde. O que acontece? Esse bancário, ele adoece e é obrigado a se afastar do local de trabalho, porque ele adquiriu uma incapacidade por conta desse adoecimento, e ele tem uma redução salarial. Então, nós queremos que, até por uma questão de prevenção, para que o bancário possa ter uma tranquilidade para se recuperar pelo tempo que for necessário, que seja mantido para ele todos os direitos, né? Porque depois de um certo tempo, ele começa a perder os direitos. Tá certo? Dentro dessa mesma cláusula, tem uma outra questão importante também, que é quando esse bancário, ele tem o que a gente chama de cessação do benefício do INSS. O bancário afastado, ele recebe o salário pelo INSS, o auxílio-doença. Muito bem, muitas vezes o INSS suspende esse benefício, considera que esse trabalhador já está recuperado para o trabalho, e aí o trabalhador volta para se apresentar, para reiniciar o trabalho, e, até por uma questão legal, ele é obrigado a passar pelo chamado exame de retorno. Ele passa pelo médico antes de retomar as suas atividades. Esse médico é um médico do trabalho que é funcionário do próprio banco. E o médico do trabalho conclui que esse trabalhador está inapto, ele não pode voltar para o trabalho. Então, o que acaba acontecendo com esse trabalhador? Ele não pode trabalhar, ele fica em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tem a proteção do INSS. O que acontece? Ele fica sem salário. Então, o que nós queremos discutir com os banqueiros é que, num caso como esse, é necessário que o banco, mesmo o funcionário não estando trabalhando, que seja mantido o salário dele. Então, veja bem, só para o bancário e a bancária que está nos ouvindo aqui compreender muito bem. Porque, às vezes, a pessoa pensa, eu estou bem, eu nunca vou adoecer, e, de repente, ela adoece e está lá, né, desprotegida e começa a se preocupar com a saúde só quando adoece. E a gente tem que ter uma preocupação com a saúde para não adoecer. Então, ele recebe alta do INSS, mas o médico do trabalho diz que ele não pode voltar ao trabalho e aí ele fica sem salário. Isso é justo? Não é. O que a gente quer? Que o banco pague o salário. E é isso que nós estamos cobrando na mesa de negociação. Mas também tem uma outra situação em que ele está afastado, volta ao trabalho e aí ele perde a função dele e tem uma redução salarial significativa. Né? Isso também não é justo, porque ele também não adoeceu, certo? Exato. Exato. Isso acontece muito, principalmente nos bancos públicos, né? Que o trabalhador, quando ele tem uma função gratificada, aquele valor da função não é considerado salário. Não é considerado como salário, né? Porque se fosse salário não poderia reduzir. Ele é considerado uma função, como se fosse um valor que ele recebe a título de gratificação pela função que ele exerce. O que acontece? O trabalhador, quando ele tem uma função, e às vezes ele se afasta e fica por um período de médio para longo afastado, normalmente o banco faz o quê? Vai e descomissiona esse trabalhador, tira essa gratificação dele. Quando o trabalhador volta, quer dizer, além de ter ficado afastado por um problema de saúde, né, que evidentemente ele não queria, quer dizer, foi uma situação que aconteceu com ele, muitas vezes em decorrência das próprias condições de trabalho, né, esse trabalhador, quando ele volta para o trabalho, ele volta com uma renda reduzida, às vezes, valores bastante importantes, às vezes chegando a 50% do valor do salário. Então, nós queremos também garantir, na nossa convenção coletiva, por isso é que nós temos essa reivindicação, de que, nessas situações, o bancário não perca a comissão, que seja garantida para ele essa comissão. Tem um outro ponto importantíssimo, que é o fim das metas abusivas. E os bancos costumam dizer para a gente na mesa de negociação que as metas não são abusivas, não são inatingíveis. Inclusive, elas são fáceis de se atingir. E eu peço para você, inclusive, que mande exemplos para a gente dessa abusividade das metas, porque tem um grande banco, e a gente sabe disso aí, que só 30% dos locais de trabalho atingiu essa meta. Será que 30% dos locais de trabalho atingindo a meta, essas metas eram plausíveis? E o banco, porque os 5 maiores bancos já divulgaram seus balanços, estão lucrando muito, né? Portanto,
todo o resultado do trabalho do bancário gerou muito lucro para o banco. Imagina se tivesse atingido 100% dessas metas, se elas fossem metas atingíveis, quanto de lucro esse banco não teria, né? Já os 5 maiores bancos tiveram mais de 21 bilhões de lucro em 6 meses, nos primeiros 6 meses de 2010. É um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós queremos discutir o fim das metas abusivas. Como é que as metas são estabelecidas hoje? A diretoria executiva dos bancos vão lá e reúne e definem quanto que eles querem avançar no produto, quanto que eles querem crescer num determinado segmento, nicho do mercado, e lá estabelecem suas metas, e essas metas vão descendo para as diretorias regionais, depois para as gerências regionais, para as agências, né, para o gerente das agências, para todo o quadro de funcionários. Inclusive os caixas, em alguns bancos, são obrigados a vender, que está lá na nossa pauta de reivindicação. Caixa não pode ser obrigado a vender produto. Caixa tem que atender bem o cliente, tem que autenticar, tem que ter atenção. Como é que ele vai, além de tudo, atender rapidamente a fila e, além de tudo, ele tem que vender produto? Isso é incompatível. Então, é outra reivindicação nossa. Caixa não pode ter meta, não pode vender produto. Também, essas metas são estabelecidas sem considerar a quantidade de funcionários do local de trabalho, sem considerar o poder aquisitivo dos clientes. Quando o funcionário sai de férias, de licença médica, elas não são revistas. Os funcionários no ambiente de trabalho, as metas são individualizadas, então tem um processo de competição que não ajuda o ambiente de trabalho e que adoece o ambiente de trabalho. Então, as metas, a gente diz, têm que ser estabelecidas coletivamente e os bancários no ambiente de trabalho têm que estabelecer, têm que poder interferir na meta, tem que poder dizer, porque ele conhece o cliente, ele conhece a região, ele conhece a agência, ele sabe quantos funcionários tem e ele vai poder dizer, olha, isso aqui é inatingível, vamos rever essas metas e o que a gente pode fazer aqui neste ambiente de trabalho, nesta região, é isso. Então, é também uma reivindicação, como discutir essa situação das metas. No próximo bloco, a gente vai voltar discutindo a situação dos bancários do Banco do Brasil, oriundos da nossa Caixa. Estamos voltando aqui com a Raquel, que é secretária-geral do sindicato, funcionária hoje do Banco do Brasil, oriunda aí do Banco Nossa Caixa. Os funcionários da Nossa Caixa têm algumas questões específicas, né, da situação deles no Banco Nossa Caixa, que na incorporação precisam ser resolvidos. Nós entregamos a pauta de reivindicação dos empregados do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil, para o presidente do banco, numa reunião com o presidente do banco, e nós pontuamos, inclusive, que tem questões específicas dos bancos incorporados, a exemplo da nossa Caixa, que precisam ser resolvidos, porque os trabalhadores têm essa expectativa e esses assuntos são muito importantes para esses bancários e bancárias. Raquel, chegou várias perguntas aqui para a gente dos empregados do Banco do Brasil, oriundos da nossa Caixa. Uma delas é sobre a gratificação variável. Então, eles perguntando como é que fica essa situação, está na pauta de reivindicação, o sindicato está cobrando isso. Então, essa é uma delas. Também estão perguntando a respeito do VCPI. Nesse processo de incorporação, o Banco do Brasil pegou o salário dos funcionários e fez um desmembramento, né? E criou uma verba chamada VCPI, que é da incorporação. E a gente tem discutido que isso não está certo, né? Isso tinha que ser verba salarial, tem que ter todas as correções. Também as pessoas perguntam, isso está sendo discutido pelo sindicato? E óbvio que as pessoas querem saber a respeito da previdência complementar, do plano de saúde, né? Que são dois assuntos fundamentais.
Boa noite, Raquel. Vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Ok, boa noite, Gilvândia, boa noite, Plínio, boa noite aos telespectadores bancários e bancárias aqui. Nenhum deles foram esquecidos, ao contrário. No Encontro Nacional dos Bancários do Banco do Brasil, nós incluímos muitos desses itens. Nós não colocamos bancos incorporados, nós colocamos VCPI, nós colocamos a gratificação variável, a questão da previdência privada, enfim. Todas elas apontaram em cada fórum de discussão que foram criadas ali naquele encontro. Portanto, ela faz parte da mesa de negociação do Banco do Brasil. E, bem lembrado, nós conversamos realmente com o presidente ali, na entrega da minuta, nós tratamos com eles desse problema, que é um problema grave. São 12.900 trabalhadores no estado de São Paulo, a metade, na verdade, da base agora do Banco do Brasil, ou seja, é um grupo significativo de trabalhadores que vão gritar bastante nessa campanha salarial, principalmente. A questão da gratificação variável são 10.800.000 reais e de dívida, na verdade, que o trabalhador bancário, nossa Caixa, teria que receber a cada vez que o banco obtém lucro. E era uma troca da nossa licença-prêmio. Portanto, o Banco do Brasil ele fez a proposta de indenizar. Fez uma proposta, na verdade, fizeram uma proposta de 10 anos a ser indenizado e o Banco do Brasil fez a contraproposta de 3 anos. É muito pouco para quem vai ficar numa média de 13 anos vivendo ainda dentro do Banco do Brasil. E no caso da saúde e previdência, a previdência é a mais complicada. Ela tem nuances muito delicadas e que depende muito do que está sendo estudado pelo próprio Banco do Brasil e do que é a Previdência do Banco do Brasil. O que é que vale a pena? Trocar e ficar com a Previdência, que seria a Previ 2 do Banco do Brasil? Isso é algo que tem que se discutir. A CACI não. A CACI é um problema. Na verdade, a nossa assistência médica, nós não queremos ser apartados, nós queremos ser considerados Banco do Brasil e essa também foi um outro debate colocado lá. Nós pretendemos ainda não necessariamente esse ano, mas temos que arranjar solução, porque é verdade que tem trabalhadores que não estão conseguindo mais ser atendidos por alguns serviços da nossa assistência médica. Isso realmente é um problema, mas a gente não esqueceu, ele faz parte da minuta de reivindicação que está colocada lá para o Banco do Brasil. E a questão da VCPI, esse é grave. O funcionário pergunta muito da gratificação variável, mas a VCPI é a mais grave. Porque a VCPI é uma diferença do salário base que nós tínhamos, que foi para o Banco do Brasil, e acabou, essa diferença, ela não vai ser tratada igual ao funcionário do Banco do Brasil. Ou seja, o meu salário base vai ser achatado ao longo dos anos, quando eu deixarei de receber o interstício do plano de carga e salário do Banco do Brasil. Ou seja, a cada 3 anos eu deixarei de receber 3% sobre essa diferença. Por quê? Porque ele jogou tudo junto lá com o anuênio e outras verbas que o banco bancário da nossa Caixa recebia. E isso não pode, isso é achatamento de salário. Isso aí nós vamos ter que realmente fazer uma campanha muito forte para conquistar, embora lá nessa mesa também, Giovânia, nós conversamos com o Amauri, que na verdade lida com todo esse processo da transição, e detalhamos isso para ele. Eles não poderiam chorar sobre isso, sobre esse valor que significa R$256.000 apenas de custo para o Banco do Brasil ao ano, e que deve ser, na verdade, calculado sobre essa verba quando nós completarmos 3 anos dentro do Banco do Brasil, ou seja, daqui 2 anos e meio, que deve ser agora em 2012, ou seja, o Banco do Brasil parou para pensar, a maioria parou para pensar e falou, tá, vou pensar no assunto. Ou seja, nós não esquecemos e a mesa de negociação do Banco do Brasil vai ser importante para a gente tentar desencadear e vai depender muito do trabalhador da nossa Caixa, como é que ele se organiza para poder garantir isso. Bom, tem bancário perguntando aqui para a gente o seguinte, é possível a gente avançar na discussão das metas abusivas, do fim das metas abusivas? É possível também, tem pergunta aqui, é possível avançar tanto na reivindicação geral quanto nas específicas? E aí a minha resposta para vocês é possível, vai depender da nossa luta. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte na mesa de negociação, vamos tentar esgotar todas as possibilidades de resolver um acordo vitorioso para os trabalhadores, porque os bancos estão com um resultado espetacular. E os bancários têm que ter um resultado, tem que ser valorizado, tanto no salário, quanto na participação nos lucros e resultados, como no aumento do vale alimentação e refeição.
também na solução desses problemas que estão adoecendo a categoria bancária. É possível avançar? É possível, mas vocês têm que acompanhar e têm que nos ajudar a fazer uma campanha vitoriosa. Isso é feito com participação, não tem segredo. Campanha salarial se faz com participação do trabalhador, acompanhando as negociações, acompanhando as atividades que o sindicato chama, se mantendo bastante informado, tanto do que está sendo negociado, né, e também do que o sindicato está convocando, né, para mobilizar a categoria e estar preparado, porque se a gente tiver que fazer uma greve, é necessário toda essa organização e essa participação. Nós valorizamos o processo de negociação, achamos importante e vamos continuar na negociação. Inclusive, definimos um calendário hoje, no dia 1º e dia 2 vai ter negociação, toda semana terá negociação. São 2 dias reservados para negociação. Quartas e quintas-feiras, sempre na parte da tarde na quarta e a quinta-feira o dia todo. Então, dia 1º e dia 2 vai continuar a negociação de saúde e segurança bancária. No dia 8 e 9 de setembro, a gente tem a discussão de emprego e continuaremos no debate de condições de trabalho. No dia 15 e 16 de setembro, nós vamos entrar na discussão das cláusulas econômicas, da remuneração. E aí vem reajuste salarial, PLR, aumento do vale alimentação e refeição, do auxílio creche babá. Então, nós estamos discutindo em todas as outras cláusulas econômicas que constam da nossa pauta de reivindicação. É possível conquistar? É. Nós precisamos da participação de todos vocês nessa campanha, porque é assim que a gente faz. Esse é o segredo de uma campanha nacional vitoriosa, com conquistas. Já há 6 anos que a gente tem aumento real de salários, nós não podemos fechar uma campanha sem aumento real de salários, né? Nós precisamos melhorar o valor da participação nos lucros e resultados. Por isso que é fundamental a sua participação. E a gente terá, na próxima semana, mais um momento bancário em debate, e eu espero contar com a participação de vocês, e nós vamos dar para vocês as informações, o resultado das negociações que vão acontecer na semana que vem. Nós vamos responder as perguntas que vocês têm mandado para a gente. Aqui hoje nós respondemos a maioria das questões dos bancários da nossa Caixa, diziam respeito a esses temas que a gente citou aqui. Mas também tem uma pergunta sobre contratação, porque tem uma sobrecarga de trabalho nas agências do Banco do Brasil por conta dessa incorporação. Eu já vou passar para o Plínio e para a Raquel para fazer as considerações finais, se despedir. E Raquel coloca, porque também está na nossa pauta a contratação, não só para a nossa Caixa do Banco do Brasil, mas também para toda a categoria. Ok. Plínio? Então, Jo, eu acho que é muito importante essa sua fala final, né? Chamando os bancários aí à participação na campanha. Eu acho que nós temos uma tradição, né? Nos últimos anos, inclusive, nós temos tido ganhos importantes. E eu gostaria de frisar que já há alguns anos também, nós temos colocado no centro das nossas discussões da campanha outros temas que não são necessariamente os temas econômicos. É claro que salário é importante, PLR é importante, tudo isso é importante, mas existem outras questões, e a pesquisa que nós fizemos indica isso claramente, tem outras questões que são muito importantes para o bancário e é preciso que se tenha melhor. Então, essa questão das metas abusivas, eu acho que tem que ser um debate que tem que ser central para nós. Você bem disse que os banqueiros não têm disponibilidade de discutir isso, eles dizem que as metas não são abusivas, que elas são desafiadoras, mas nós sabemos que o bancário está adoecendo por causa das metas, né? Além do mais, as metas são o principal fator gerador do assédio moral, que é hoje uma das grandes consequências do adoecimento dos bancários. Estatísticas oficiais, né, do próprio governo, da Previdência Social, mostram que hoje, se há um tempo atrás os bancários adoeciam de Layard-Dort, né, das doenças osteomusculares, chamadas osteomusculares, hoje as doenças mentais elas rivalizam com as doenças com a Layard-Dort, com a tenossinovite, etc. Então, acho que é muito importante essa participação do bancário, não só para a gente conquistar um melhor reajuste salarial, uma melhor PLR, mas também conquistar melhores condições de saúde, de trabalho, enfim, melhores condições de vida. Muito obrigado. Raquel? De fato, a última... É muito importante a presença e a participação dos trabalhadores. Sem eles, realmente não teríamos absolutamente nada. Vale refeição, vale alimentação, etc. Foi a mesma coisa com relação à contratação. O Banco do Brasil se sentiu obrigado, por conta de toda a atuação que o sindicato fez na frente das agências, principalmente das agências que foram incorporadas da nossa Caixa.
e aprovou a contratação de mais 1.120 e poucos trabalhadores, dos quais 300 só aqui na base de São Paulo, 250 que pega Jundiaí, Osasco, toda essa região do interior, no entorno aqui do estado de São Paulo, daqui da nossa base sindical. A tendência, na verdade, são contratação de 250 pessoas a mais agora. E o restante no resto do estado, que também tem falta de funcionários. De fato, vai haver. É isso aí. Obrigada, bancário, pela participação. Acompanhe a campanha. Boa noite a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate.